Oi, estamos aqui de novo. Gente, eu tô me preparando pra dormir. Pra deitar, na verdade. Eu não vou dormir agora, mas tô me preparando pra deitar. Né? Tô aqui fazendo minha limpeza de pele, que é de lei, porque senão as espinhas tomam conta. Mas vamos falar sobre a Bíblia, que é esse o nosso principal assunto aqui. Estava lendo de novo e hoje, agora à noite, o Senhor me trouxe à lembrança algo que eu já tinha feito, né? Eu tenho o costume de escrever quando o Senhor me dá algo para refletir que é um pouco grande. Eu escrevo, sabe? E no princípio de tudo, bem no começo, Deus faz um jardim. Deus faz um jardim onde tudo é bom. Tudo é bom. Tudo é agradável aos olhos. É agradável aos olhos. As árvores e tudo que há ali é bom de se ver. É bom de estar. É um lugar bom de se estar. Porque é bom de se ver. Se é bom de se ver, é bom de se estar. O jardim. O jardim era bom. E as árvores, acredito eu que todas elas, sem exceção, eram bonitas, com folhas verdes e frutos excelentes. Eu não vou aqui repetir a mesma ladainha que todo mundo já está cansado de ouvir. Porque todo mundo já está cansado de ouvir. E que o Senhor não me mandou, porque se o Senhor me mandasse falar a mesma coisa, eu repetiria. Mas não. Nesse contexto, onde todo mundo já conhece, e todo mundo já sabe, que foi a queda do homem e tudo mais. No texto de Gênesis 2, e todas as árvores que estavam ali eram boas, verdes e seus frutos, eu acredito eles que todos maravilhosos, porque Deus não faz nada de qualquer jeito. Então, o lugar era bom de se viver. As árvores bonitas aos olhos e tudo o que se precisava estava ali. Só que o Senhor diz que no jardim tinha um rio. O rio. E em meio a tantas coisas, Deus me chamou a atenção para o rio que saía do jardim. O rio que passava pelo jardim e que, naturalmente, era através dele que todo o jardim era regado. Que o capim era verde e que as árvores eram verdes. Que todos os frutos estavam em perfeito estado. Porque onde há água, há vida. Onde há água, há vida. E, de fato, é assim. A gente percebe por onde a gente passa que onde há qualquer coisa, se tem água, é bonito. Porque são através dos rios que as plantas buscam o que precisam para de fato sobreviverem. E a gente sabe que até hoje é assim. E o jardim era lindo, eu imagino. Aquele jardim realmente é repleto de tudo que era bom. Mas, principalmente, o rio que saía do jardim, ele se dividiu em quatro partes, em quatro braços, como eu chamo, né? Em quatro braços. E na Bíblia relata as passagens por onde aqueles quatro rios passavam, né? E aí estava ali em um dos lugares, dizia que onde o rio passava, a cidade que o rio passava tinha ouro, perfumes e pedras preciosas, né? E que aquele ouro era bom. É isso que tem na palavra. Só que quando se trata... Gente, só um instante.
quando se trata de rios, de águas, a palavra vem dizer pra gente que todas as vezes que se falar de algo, de água ou rios, depende do contexto. Porque tem o contexto de João 4:13, do 13 e 14, que fala sobre a vida. Em 2 Reis 5:10, fala da água da purificação. Em Tito 3:5, do renovo no Espírito. E 1 Reis 17:3 e 4, fala da provisão, da provisão, do cuidado do Senhor, né? Então, todas as vezes que a gente fala de rios, de água, dependendo do contexto, é um contexto bom. Eu vejo como um contexto bom. Por quê? Porque quando você passa por purificação, por mais que não seja um momento bom, traz algo bom. Porque às vezes você, vamos dizer, que você está em uma situação que não é que você está em pecado, mas você não está em santidade 100%, como o Senhor quer. Principalmente a você que tem um chamado. Principalmente você que é escolhido. Ah, mas todo mundo é chamado, todo mundo é escolhido. Não é não. Não é não. Quem é escolhido não tem escolha. E normalmente, quem é escolhido não tem o direito de sair da igreja. Tem muitos que por eles já teriam saído, já teriam desviado dos caminhos do Senhor. Mas por serem escolhidos, eles não têm essa opção de sair, de se desviar. Então, não é a mesma coisa. E não é para todo mundo. Porque se fosse para todo mundo, qual seria o sentido? Todos pregariam, todos falariam, todos profetizariam. Até as pessoas do mundo. Entendem? Então, não, nem todos são chamados. Não, nem todos são escolhidos. Deus separou os seus dos seus. A questão viraria bagunça, não acha? Tem os mestres, os pastores, os profetas e tantos outros. A Bíblia vem nos dizer que ele separou os deles. Mas eu quero falar do purificar. O processo da purificação, de largar tudo que é do mundo, é dolorido, mas traz algo bom. Lá no Egito, eles estavam impuros. Eles estavam impuros. Vamos dizer assim, para que vocês entendam o que eu estou tentando explicar. Eles estavam impuros, eles estavam no Egito e passam pelo processo da purificação, o deserto. O processo é ruim? É ruim, mas traz a Canaã, a terra que emana leite e mel. O processo é difícil, com certeza, mas é necessário para que você seja bom. Bom. Ah, mas só Deus é bom. Sim, só Deus é bom. Mas bom não comparado ao bom de Deus. Bom comparado a você mesmo. Tipo, no Egito eu era assim. Agora eu estou assim. Não estou como deveria estar, mas também não estou como era antes. Você já melhorou bastante. Você já não é mais o mesmo. E mesmo assim, você continua passando pelo processo de purificação. E tantas passagens que vamos falar de águas e de rios. Lá em Apocalipse fala também do rio que flui do trono do Senhor. Tem tantas passagens, gente, tantas passagens que fala o quanto a água é um elemento espiritual e não somente físico. A água não é só importante para o elemento natural das nossas vidas. A água também é espiritual. E a água, onde a água, não só no mundo natural, mas também no espiritual, a vida.
Entende? E às vezes a gente não pega. Porque é fácil falar de águas. É fácil pregar sobre águas, sobre rios. Mas no meio do contexto em que o Senhor me deu para refletir, no meio da reflexão, sabe o que ele me disse? Que muitos estão se escondendo. Muitos estão se escondendo para não fazer aquilo que foi chamado. Claro que eu não tô dizendo aqui para vocês tudo. Tô tentando resumir, porque se eu for falar tudo, vai um vídeo bem comprido. Entende? Mas eu tô tentando dar uma enxugada. Muitos estão tentando fugir do que foi chamado para fazer. Aqueles que foram escolhidos não querem fazer o que foram chamados para fazer. E de verdade, eu entendo. Sabe por quê? Porque só quem é chamado entende o peso da chamada. Não é fácil, gente. Não é fácil, você tem que estar ali certinho. Até um palavrão que você solta, às vezes sem querer, no calor da emoção, pra você não é como para as outras pessoas. É 10 vezes pior. 10 vezes pior, porque você é escolhido. E se você for chamado para profetizar, meu Deus, é complicado. E se for chamado para expulsar demônio, meu amigo, eu tenho dó de você. Não no sentido pejorativo da palavra, mas sim, dó porque você tem que estar reto. Nem respirar fora da linha você não pode. Quem é chamado para essa área sabe como é que é. Mas o rio do Senhor também nos traz renovo. A gente às vezes está tão cansado, tão desanimado, querendo parar, querendo desistir. E só já não fez isso porque o Senhor não deixou. Às vezes a gente se pega assim, gente, querendo chutar o balde, deixar tudo pra lá, largar tudo, abandonar tudo, sair por aí, esquecer que o mundo é mundo. E só, sabe, sem uma preocupação, passar um dia de cada vez sem estar pensando, sem estar. Às vezes a gente só quer sumir. Quem nunca quis sumir? Quem nunca passou a mão na cabeça e disse, meu Deus, só queria sumir daqui? Quem nunca? Mas o Senhor renova as nossas forças. O renovo espiritual requer no descer mais fundo. E muitas das vezes a gente vê o fundo como trágico, como algo ruim. E ruim não é ruim, sabe por que não é ruim? Porque uma vez que você está no fundo com o Senhor, não há lugar melhor de se estar. Sabe por quê? O que adianta você estar por cima das águas sem o Senhor? Quantas pessoas estão perdidas, andando sobre as águas e achando que estão por cima, quando na verdade não estão? Porque o mundo está aí. Tantas, tantas, tantas atrações e tantas outras coisas que atraem, nos leva a estar ali, nos chama a atenção e às vezes até nos distrai das coisas que nos atraem, nos distraem. E quantas vezes a gente se pega distraídos na situação, em determinadas situações, mas elas acham que estão por cima, quando na verdade estão mais perdidos do que cego em tiroteio. Às vezes é necessário a gente afundar. Parem de ver o afundar como um estereótipo, com o estereótipo que ele tem. Afundar nem sempre é tão ruim. Eu queria estar no fundo do rio que flui do trono do Senhor. Eu queria estar. Mas sabe qual é o problema de muitos? Que acreditam que estar no fundo é ruim. Eu não.
Porque foi nesse contexto de rios e de águas que o Senhor me mostrou que não é ruim estar no fundo do rio que flui do trono dele. Só que nós queremos andar sobre as águas como Pedro. E aí? Eu preferi estar embaixo, no fundo do rio do Senhor, do que estar por cima, onde a gente vê os ventos e as tempestades e tudo quer nos parar. Lá no fundo a gente não ouve, lá no fundo a gente não vê, é escuro, a gente não consegue ver nada daquilo que seria distração, nada daquilo que nos faria duvidar e tirar os olhos do Senhor. Lá no fundo a gente não vê. Lá no fundo a gente não consegue ouvir o vento. A gente não consegue ver a chuva, nem ouvi-la. A gente não consegue, porque estamos no fundo. E nada disso que acontece na superfície será o suficiente para nos distrair, nos tirar os olhos do Senhor. Uma vez que a gente está no fundo, as distrações do mundo não nos distraem mais. E as atrações do mundo não nos atraem mais. É como se não existissem pra gente. Como se pra gente não existisse. Porque nós estamos num tão fundo, que a ponto que é como se não tivesse. É como se não existisse. É como se nada disso que o mundo apresenta nos atingisse. É como se a gente estivesse numa bolha. É como se a gente estivesse em outro mundo. Para nós, nada é a mesma coisa. Por quê? Porque nós estamos no fundo. E a gente sabe quando a gente está no fundo, quando nada, absolutamente nada desse mundo nos atrai. Seja lá o que for. Mas quanto mais você é atraído por qualquer coisa deste mundo, você percebe o quanto raso você está. E aí, quantas coisas desse mundo você tem tido atração? Quantas coisas desse mundo você tem sido atraído? Pode ser o que for. Fama, dinheiro, status. Ser famoso. Ser reconhecido. Ser bem-sucedido. Cristo, qual foi o sucesso que Cristo teve? A cruz. A cruz foi o sucesso que Cristo teve. Só que para muitos, quem é que quer estar numa cruz hoje? Desculpa, ninguém. Ninguém quer estar numa cruz. Então, a gente quer estar por cima. Só que a gente não entende os perigos de estarmos por cima. E vemos o fundo como se fosse algo ruim. Mas sabe por que a gente vê isso como algo ruim? Porque a gente perde o controle. Quando você está no fundo do rio, você não consegue dominar o seu corpo. Quem domina você são as águas. E por isso, a gente vê isso como algo ruim. Mas uma vez que a gente está no fundo do rio do Senhor, não há lugar melhor de se estar. Não há melhor lugar de se estar. Por cima, você está vulnerável. O controle está nas suas mãos. E o que você pode fazer para salvar a sua própria vida? A sua carne vai contra o seu espírito, então você está totalmente vulnerável. Por cima, quem está prevalecendo é a carne, porque você diz, olha, só vou até aqui. Eu só vou até aqui, eu não vou deixar que o rio me domine. Eu estou no controle. Eu só vou até aqui. Daqui eu volto. Eu estou sob o controle. Eu estou tomando conta da situação, quando na verdade você está sendo influenciado pelo mundo e nem percebeu. Porque não há melhor maneira de se influenciar do que todo dia um pouquinho. E você acha que não está sendo influenciado quando na verdade você está. Porque você está por cima. Tudo que está por cima é fácil de ser levado, de ser arrastado, de ser tomado. Mas é difícil você conseguir pegar um peixe onde a habitação dele é no fundo. É difícil. Do que aqueles peixes que nadam na parte mais rasa. Requer mais trabalho. É mais difícil, mais complicado. E dificilmente é achado, porque está no fundo. Então, vamos acabar com esse estereótipo de o fundo é ruim. Depende do fundo. Se o fundo é o fundo do rio que flui do trono do Senhor, não é ruim. Não é ruim.
De jeito nenhum. Quanto mais estivermos neste fundo, melhor pra gente, porque aí o Senhor vai estar no controle de verdade e totalmente das nossas vidas. Não vai ser palavras, eu entrego tudo na mão dele. Não entrega nada. Você tá aí preocupado com o que vai pagar a dívida e o boleto de amanhã. Não adianta dizer que não, que é verdade. Tá super preocupado. Como é que vai pagar a conta de amanhã, de segunda? Você tá preocupadíssimo. Não vem, não. Aí diz assim, eu entrego na mão do Senhor. Às vezes tem mágoa de um irmão por alguma situação. Você diz, eu não sinto raiva, mas não esqueceu. Você fica ainda remoendo aquela situação. Eu ia falar isso assim, não sei o que, não sei o que. E fica relembrando a cena e o que poderia ter falado. Você não esqueceu. Você não perdoou. Mas se você estivesse no rio do Senhor, eu não vou dizer a você que a situação não teria acontecido. Teria. Mas você não ficaria remoendo. Aconteceu. Você dizia, Senhor, toma conta. Iria esquecer. Não ia ficar remoendo, pensando o que poderia ter falado, porque, como deveria ter agido. Você não iria pensar assim. Não iria ficar, né? Mas a ilusão de estar por cima. O ser humano é tão propício a querer estar sempre por cima que tudo é oportunidade de se mostrar melhor, de querer ser melhor. Então, a gente tem, sabe, eu preciso mostrar pro mundo que eu sou melhor, que eu faço melhor. Gente, eu não vou dizer a vocês que eu não quero alcançar algumas coisas, porque de verdade eu quero. Eu quero sim. Mas não é minha preocupação. Sabe por quê? Vamos ser sinceras. Se a minha preocupação fosse alcançar o estereótipo de blogueira, primeiro, meu nicho não seria esse. Porque nós sabemos que num nicho onde a palavra do Senhor é pregada, ela pura e simples, não tem visualização. Não é à toa que nós temos. Aí é só vocês entrarem no meu canal para vocês verem a realidade. E se vocês entrarem no meu canal, vocês vão ver. Não sou nenhuma expert. Eu apenas gravo. Não vou seguindo as diretrizes da plataforma, que não sei o que. Eu não fico estudando isso. Eu não perco tempo estudando as diretrizes, as coisas que estão em alta. Não. Eu falo aqui o que o Senhor manda. Só. Vocês podem prestar atenção que vídeos meus que nem sequer capa tem. Mas se eu tivesse aqui interessada somente em ser reconhecida, eu já tinha parado, porque entram lá no canal. Entrem para vocês verem a realidade desse canal. Entrem. Não é que eu não queira que as pessoas me acompanhem, eu quero. Mas não por mim mesmo. Mas eu quero que a palavra do Senhor seja levada ao maior número de vidas possível. Mas meu intuito aqui não é ser famosa, não é ter status. Eu só quero fazer a minha parte, a parte que me cabe. Cumprir o ID do Senhor. E só. E se o que vim junto com isso for a fama e o status, amém. Mas, de verdade, não tenho pressa e nem é o meu objetivo aqui. Se vir junto, amém. Se não vir, amém também. Sabe? Eu só quero conseguir criar uma rotina aqui com vocês. Porque a gente precisa de todos os dias do nosso alimento espiritual, assim como a gente alimenta nosso corpo físico. Sabe? E a palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã, então não tem por que não fazer todos os dias. É que às vezes a correria do dia a dia é difícil de gravar, porque eu acho que vocês perceberam a gritaria que tava aqui.
Isso eu tô gravando pra vocês de noite. Imagine de dia. É complicado pra mim gravar porque eu não gosto de barulho quando eu estou gravando. Mas tem horas que é inevitável, como vocês viram, né? Mas as águas falam de vida, de purificação, de renovação, de esperança. Porque, como diz a letra da música, ainda há esperança para a árvore cortada, plantada ao ribeiro das águas. No tempo certo ela florescerá. Tudo depende de onde você está e como você está. Porque por mais que você esteja ferido, machucado, mas se você estiver no lugar certo, ainda há esperança. Sabe? Só não iria haver esperança se você não tivesse plantado nas águas ao ribeiro do Senhor, porque aí como quem te daria vida de novo? Quem traria esperança de novo? Se é o Senhor que nos renova, se é o Senhor que nos dá esperança, se é o Senhor que nos dá força para continuar. E olha, quer um conselho? Vou tornar a repetir o que eu já falei. Acabem com esse estereótipo de o fundo é ruim. No fundo do rio do Senhor é o melhor lugar que você pode estar. Porque Ele vai estar no controle e você submisso a Ele. E os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos. A palavra já diz. Nós não perdemos nada quando nos entregamos por completo. Nós só temos a ganhar. A vida e a abundância sem pecado. Sem estar desagradando, sabe? Não é que nós vamos deixar de pecar. A gente só deixa de pecar quando a gente morre. Isso é fato. Mas você quer comparar você ter uma vida próspera, abençoada, você ter pra dar, agradando ao Senhor, do que você ter todo o dinheiro do mundo sem paz, sem o Senhor te abençoando, te dando sono. Como diz Camila, e a realidade. O dinheiro compra a casa, mas só Deus faz o lar. O dinheiro compra o melhor colchão, mas só Deus dá o sono. Então, lembre-se, no fundo do rio do Senhor é o melhor lugar para se estar. Boa noite.